Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao site blendernítidos.com.br e na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com três tipos de editores, o NLA, o Action Editor e o Dope Sheet. Muito bem, então vamos partir aqui do princípio. Vamos começar primeiramente com o Dope Sheet. Muito bem, então vamos aqui nesta pequena ranhura, aqui no 3D View. Vamos pressionar com o botão esquerdo do mouse, e vamos arrastá-la para baixo. Dessa forma, duplicamos aqui esta janela, né, realizamos o comando split, e vamos agora clicar aqui no display e vamos em Dope Sheet. Abre-se então esta janela, como vocês podem ver, e esta janela será a responsável pela organização das nossas animações. Então, como todos sabem, o Blender é um software de modelagem e animação 3D, além de produção de jogos. Então, para se animar uma cena, dependendo da cena, pode ser uma tarefa muito simples, na qual não necessitamos de organização. Mas imaginem uma cena na qual tenhamos muitos objetos ou então um único objeto e vários tipos e várias ações. Então, para isso é interessante que nós saibamos utilizar esta janela Dope Sheet e Action Editor e o NLA. Então, muito bem, para que vocês possam entender melhor, vou aqui colocar o nosso cubo numa posição inicial e vou aqui apertar a tecla I e Location. Bem, então o que fizemos aqui? Inserimos um quadro-chave, na qual nós estamos memorizando o local em que esse cubo se encontra. Vamos agora, num outro frame, num outro quadro, por exemplo, no frame 250, aqui, 250, Enter. Vamos movimentar este cubo até uma segunda posição, para um ponto final. Vamos novamente apertar a tecla I. Abre-se então esse pequeno menu, Insert Keyframe Menu. Vamos apertar, escolher Location novamente. Ao darmos o Play aqui, como vocês podem ver, o nosso cubo ele sai da posição inicial e se desloca à posição final, na qual inserimos os keyframes. Então, para ele percorrer esses 250 frames, basta apenas que nós indiquemos a ele, né, uma posição inicial e uma posição final, que nós então realizemos a inserção de um keyframe inicial e de um keyframe final. O computador se encarrega de realizar a interpolação entre esses pontos. Muito bem, então essa é uma ação, ok? Como vocês podem ver, aqui, Shift, barra de espaço, aqui então são gerados esses pequenos losangos, ok? Então, esses pequenos losangos, eles representam os quadros inicial, no keyframe aqui 1, e o quadro final, keyframe 250, ok? Então, nós podemos simplesmente selecionar, né, estes pequenos losangos e realizar essa movimentação apertando em G, por exemplo. Então, vamos ver. Apertamos em G e movimentamos ele aqui para a direita ou para a esquerda. Então, vamos ver agora o que aconteceu, modificando-se o posicionamento destes quadros chaves. Então, alteramos ele do frame 1 para o frame 175. Então, vamos dar um Alt A. Vamos retornar aqui primeiramente ao frame 1. Ok? Então, vamos dar um Alt A. Como vocês podem ver, como agora o nosso keyframe inicial é o keyframe 175,
o nosso cubo passa a se mexer apenas no frame 175. Da mesma forma, se pegarmos este quadro-chave e movimentarmos ele apertando G mais ou menos para esta posição, né, 741, por exemplo, ao darmos aqui, vamos aqui o keyframe 1, não, posicionamento mais próximo, aqui no keyframe 341, por exemplo, ao darmos um Alt A, como havíamos movimentado o nosso keyframe inicial para a posição 175, ele mexe apenas na posição 175. E aqui um problema, né? Como a nossa animação se encerra no quadro 250, ele só se mexe até o quadro 250. Então, vamos aqui alterar para 341, correspondendo à posição a qual nós inserimos esse keyframe. Então, agora, novamente, Alt A, ou então apertamos aqui o Play. Ele vai se mexer a partir do frame 175 e muito bem. Então, ele vai se movimentar até o frame 341. Então, isso é bem básico, né? Então, espero que vocês tenham entendido pelo menos até esta parte. É dessa forma que nós podemos utilizar o Dope Sheet para uma animação simples com poucos keyframes, uma única ação. Nós podemos utilizar o Dope Sheet, ok? Então, vou retornar com este keyframe aqui para o frame 1. Vou retornar este keyframe para o frame 250. Ok. Novamente Alt A. E ele termina seu deslocamento no frame agora 341. Vamos consertar um pouquinho então esta ação. Ele vai terminar no frame 250, senão fica muito grande. Ok, novamente Alt A. Tudo certo agora. Muito bem, então como falei, isso é para uma ação simples. Vamos retornar aqui ao frame número 1. Bem, agora imaginem o seguinte, digamos que nós desejemos que o nosso cubo ele execute mais de uma ação e que nós possamos utilizar essas ações em períodos pré-determinados. Então, nós realizamos uma configuração de ações para ele e nós podemos utilizar essa ação quando bem desejarmos. Então, o que fazemos? Aqui por padrão temos o Dope Sheet, mas clicando com o botão esquerdo do mouse nós podemos modificar de Dope Sheet para Action Editor. Abre-se então essa nova configuração, como vocês podem ver, e aqui nós podemos nomear, né, esta ação. Então aqui eu vou colocar deslocamento. Ok? Ao dar Alt A, como vocês podem ver, ele realiza aquela ação que havíamos configurado anteriormente. No entanto, eu gostaria de separar duas ações. Eu gostaria de ter a ação deslocamento e a ação rotação. O que fazer então? Eu vou adicionar mais uma ação. Clico então neste pequeno sinal de mais com o botão esquerdo do mouse. Né? Como vocês podem ver, aqui aparece deslocamento .001, ao contrário do anterior. Aqui, ó, ao clicarmos nesses pequenos 3 símbolos, em Browse Action to be Linked, como vocês podem ver, temos a ação inicial, deslocamento, e temos a segunda ação criada, deslocamento .001. Vamos renomear esta ação para rotação. Ou rotacionar, pronto, rotacionar. Apertamos Enter e agora nós iremos gerar a segunda ação. Então aqui no frame número 1, nosso cubo ele está nessa posição, vamos apertar I, vamos agora adicionar o keyframe Rotation, né? Clicamos aqui na seta para baixo, vamos em Rotation e apertamos Enter, ok? Apertamos Enter. Vamos agora ao keyframe 250. Então, colocamos o 250 aqui nesta
nesse pequeno parâmetro bem aqui no final, ou então podemos ir aqui no timeline mesmo. Bem, isso que importa por enquanto. E vamos verificar agora, dando um play, o que vai acontecer. Então, infelizmente, né, o nosso cubo, ele apenas... Opa, desculpem. Vamos aqui ao frame 250 e vamos inserir um keyframe. Lógico, eu não havia inserido outro keyframe. Vamos aqui rotacionar o nosso cubo, claro. Desta forma. Vamos apertar I, Rotation. Não havia rotacionado antes, não é? Então, Alt A ou Play. Como vocês podem ver, o cubo tanto gira quanto se desloca. Então, estas ações estão em conjunto porque estão definidas no mesmo conjunto aqui de keyframes. Mas imaginem o seguinte, se eu desejasse que este cubo primeiramente se deslocasse e posteriormente rotacionasse, o que fazer então? Muito bem, é para isso que nós devemos aprender a utilizar o NLA Editor. Então, vamos aqui novamente dar um outro split área, pressionando aqui nessas pequenas ranhuras com o botão esquerdo do mouse e puxando aqui para o lado esquerdo. Vamos em NLA Editor e aqui, como vocês podem ver, temos a ação rotacionar descrita, que é a ação atual, que foi a nossa última ação, né? Rotacionar. Então, clicamos aqui nessa pequena estrela e esta ação simplesmente aparece aqui no nosso NLA Editor. Vamos dar um Alt A, como vocês podem ver, ele gira, ok? Ele gira, mas ainda continua a se deslocar. Para que nós possamos separar estas ações, simplesmente nós podemos vir aqui em Action Editor, né? E vemos aqui em Browse Action to be Linked. Vamos escolher a opção de deslocamento, que era a opção anterior, e agora a ação deslocamento aparece aqui separadamente. Clicamos nessa pequena estrela e nós podemos então ativá-la também. Novamente vou dar um Alt A ou Play e as duas ações continuam juntas. Mas por que elas continuam juntas? Como vocês podem ver, elas ocupam aqui praticamente os mesmos espaços no nosso timeline. Se eu desejar, por exemplo, que primeiramente o meu cubo ele desloque e posteriormente rotacione, simplesmente eu irei selecionar apenas a ação rotacionar, representada aqui por esta barra, apertarei G e vou deslocá-la até o final da minha ação, ok? Então, como vocês podem ver aqui, a minha ação termina agora no frame 509. Na verdade, no meu frame, vamos ver aqui na informação, apertamos N, a minha ação termina no frame... Ela tem 251 frames, então no frame 509, correto. Frame 496. 501, muito bem. Então minha ação termina no frame 501. Vou aqui no timeline, colocar End para 501. Então agora o computador vai ler a minha ação até o frame 501. Novamente vou dar um play aqui e ver o que acontece. Primeiramente o cubo se desloca, como vocês podem ver aqui, o timeline percorre apenas o deslocamento e posteriormente o timeline vai percorrer a ação rotacionar. Ok? Então aqui eu consegui separar a ação deslocamento e depois a ação rotacionar. Anteriormente, como vocês viram, eu coloquei o cubo na parte inicial, depois ele na parte final e dei um giro. Então é justamente essa ação, andar e rotacionar,
e em separado a ação deslocamento. Por exemplo, se eu quisesse aqui acrescentar mais uma ação, bastaria que eu viesse aqui no Action Editor, clicasse em New e aqui adicionar mais uma ação. Vou colocar, por exemplo, a ação subir. Ok? Então, a ação subir, por exemplo. Então, posso ir aqui no frame 501, colocar location. Vou agora ao frame 570, por exemplo. Vou deslocar este cubo para cima. Novamente apertar I e inserir um quadro-chave em Location. Então, aqui do frame 501 a 570, o meu cubo sobe. Simplesmente sobe. Para ativar agora esta ação no meu NLA Editor, basta apenas que eu clique nessa estrela, na ação subir. Então, configurar também para que o computador faça interpolações até o frame 570 e pronto. Então, vou dar aqui um Alt A. A primeira ação vai ser efetuada, que é o deslocamento, né, até o frame 250 mais ou menos. Depois, deslocamento e rotação, né? Ao terminar deslocamento e rotação, o meu cubo irá subir. Interessante, né? Bem, então, se eu quiser realizar agora variações com estas ações, basta apenas que eu, por exemplo, coloque o subir em outra posição, por exemplo, nessa posição bem aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, vou pegar o timeline e colocar ele bem aqui, dar um Alt A, vamos ver o que vai acontecer. Então, nosso cubo rotaciona e sobe depois. Então, são variações que podemos realizar com o nosso NLA. Então, o NLA é realmente bem interessante para que nós possamos controlar mais as nossas animações. Mas isso não é tudo. Através do NLA, nós podemos também aumentar ou diminuir a duração das nossas ações. Por exemplo, aqui, vamos ver um pouquinho, bem aqui. Vamos apertar N aqui. Temos a ação rotacionar. Então, eu seleciono a ação rotacionar clicando com o botão direito do mouse. E aqui eu posso apertar a tecla S e aumentar o tamanho da duração da minha ação rotacionar. Como vocês podem ver, né? Ela agora termina no frame 785. Então, se formos agora verificar o que acontece, a ação rotacionar, olha, está bem mais, tem uma duração bem maior, ok? Podemos também diminuir essa ação, apertamos S e diminuímos a mesma. Podemos apertar G agora e deslocá-la para cá, ou para uma outra posição, e ver o que acontece. Alt A. Temos aí variações, ok? Veja que eu estou realizando essas ações assim de forma aleatória, bem desorganizada, para que vocês aprendam apenas os princípios básicos. Vocês devem realizar aí no computador de vocês ações mais lógicas, ok? Muito bem, além dessa ação de manipular os pontos inicial e final e o tamanho, né, da nossa ação, nós podemos também fazer com que essas ações se tornem cíclicas. Como eu posso fazer isso? Então, eu vou escolher aqui a ação subir, vou apertar N para ativar esse menu lateral direito aqui no NLA, e aqui nessa parte em Action Clip temos a ação subir. Esta ação inicia no frame 501, eu posso alterar, né? Posso dizer que ela vai começar no frame 450, por exemplo.
e ela termina no frame 570. Posso dizer que simplesmente ela termina no frame 590, por exemplo, ok? Ou, enfim, opa, eu disse 590. Muito bem, então há outras maneiras de alterar o tamanho aqui na nossa ação. Além disso, podemos alterar aqui a escala dela, o tamanho dela, né? Simplesmente apertando o botão esquerdo do mouse sobre Scale e movimentando ele para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir, né, o tamanho desta ação, respectivamente. E temos a ação também aqui Repeat, que é a repetição. Então, como vocês podem ver, a ação subir aqui, ela ocorre uma vez, mas eu posso simplesmente dizer que essa ação ocorrerá duas vezes. Coloco 2, como vocês podem ver, aparece aqui uma lista, né, separando, e agora eu tenho duas ações subir, como vocês podem ver. Então ele sobe uma vez, sobe duas vezes, ok? Então, de forma cíclica. Posso colocar aqui número 3, Enter, e agora eu tenho 3 ações. E assim por diante. 4, enfim, N ações repetidas. Então, ao dar um Alt A ou Play, né, o nosso cubo ele irá realizar então essa ação várias vezes, ok? Bem, senhores, espero que estas dicas lhes tenham sido úteis e nos encontramos num outro momento, numa próxima videoaula. Dúvidas vocês podem realizar, esclarecimentos de dúvidas vocês podem realizar na seção contato do site blendernítidos.com.br. Bem, espero que tenham gostado. Até mais, até a próxima.